Nós vamos abrir a Bíblia lá em Filemão. Filemão, nós vamos ler uns trechos da palavra de Deus, dessa carta de Paulo a Filemão. Primeiro capítulo, é o único capítulo, e nós vamos ler alguns versículos. Pai, fala conosco agora, através do Teu poder, da Tua unção, que possamos aprender e crescer juntos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Versículo 1 diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. A paz e a graça vos outros, da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me, Filemão, sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente em todo o conhecimento para Cristo Jesus. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado através do teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta em plena liberdade em Cristo para te ordenar alguma coisa, o que convém, eu prefiro, todavia, solicitar em amor, sendo o que sou, pedindo para você. Sim, solicito a você em favor do meu irmão Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele foi inútil. Todavia, hoje é importante para mim e para você. Amém. Pode se assentar, irmãos? Quando você tiver a oportunidade na tua casa, no teu lar, de abrir esta carta de Paulo a Filemão, gostaria que você pudesse acompanhar. São poucos versos, poucos trechos, mas de uma importância muito grande de crescimento espiritual. Quando você tiver esse tempo, que você quiser, você vai perceber esta carta como uma carta de amor de Paulo para Filemão. Uma carta de amor, meus irmãos, mostra que existe neste momento o ministério do amor. Algo que eu e você precisamos ter. O ministério do amor. Quando Paulo abre o seu coração e escreve essa carta, diz a Bíblia em outros versos, ele escreve do seu próprio punho, com a sua própria mão, já ele velho, já ele cansado, já ele doente, já ele preso. E ele para e ele escreve da sua própria mão algo direto
para Onésimo, para Filemão. E ele tenta mostrar a importância para que esses dois possam entender o que é o ministério do amor. O ministério do amor, meus irmãos, é muito mais do que um sentimento, é muito mais do que simplesmente comentar alguma coisa com Filemão, de tal maneira que pudesse observar, pudesse mandar, pudesse dizer assim: eu quero que você faça isso, é importante você fazer aquilo. Paulo simplesmente está dizendo assim: estou fazendo isso do meu coração. Estou fazendo isso, Filemão, através de um desejo do meu coração, do próprio amor que eu tenho por alguma coisa. E se você observar, então, como eu disse no início, a importância de você ler este livro inteiro, tão pequenininho, mas tão importante, você vai perceber algumas coisas que talvez a gente deixa meio desapercebido se a gente não observar com carinho. Nesse trecho, nesse livro, Paulo vira para Filemão e diz assim: Filemão, eu estou muito feliz com você. É interessante, meus irmãos, que Paulo, quando escrevia as suas cartas, Paulo fazia menção a que o que ele estivesse fazendo, o que ele estivesse escrevendo, do outro lado, a pessoa que fosse ler, a pessoa que fosse observar, ela pudesse sentir tanta paz no coração, de dizer assim: puxa vida, Paulo está escrevendo para mim, Paulo está escrevendo algo direto no meu coração, pela sua própria mão. Quem era Paulo? Paulo sempre foi alguém muito especial, escritor de dezenas de livros, pastor, homem de Deus, chamado por Jesus Cristo. E diversas vezes a gente percebe que Paulo, quando se relaciona com a igreja de Colossos, de Tessalonicenses e outras mais, Paulo diz assim: eu estou muito feliz com a igreja, eu estou muito feliz com você. Timóteo, eu estou muito feliz por você. Tito, eu estou muito feliz com você. Paulo, sem medo de errar, dizia assim: eu amo vocês, vocês são importantes para mim. Eu sou um apóstolo, um discípulo, um servo, mas eu sou um velho. Eu sou alguém já cansado, eu sou alguém já preso com tantas circunstâncias, eu sou, como disse aqui e em outros, eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo, em todos os tempos que ele escreve essas cartas todas, ele olha para dentro de si e fala: eu não sou mais alguém com toda a força para poder falar com vocês. Porém, eu amo vocês. Porém, as igrejas que eu escrevo para vocês todos são cartas de amor, são cartas de bondade, são cartas na qual eu abro o meu coração para falar com vocês. Nesta manhã, meus irmãos, eu estou trazendo para você, no nome de Jesus, mais uma dessas cartas, no qual o próprio apóstolo Paulo fala assim: eu amo vocês.
eu estou dizendo para vocês, da mesma maneira que Paulo falou para Filemão e tantos outros, vocês são importantes para mim. Eu estou preso, eu estou machucado, eu estou ferido, estou com as minhas dificuldades, mas essa é mais uma carta de amor para vocês. Irmãos, quando eu preparava essa mensagem, Deus tocou muito, muito forte no meu coração para dizer para o Olavo Bilac que Deus, Jesus, ama vocês. Amar vocês significa que Ele, Paulo, Jesus, Deus, está dizendo assim: vocês são importantes demais para mim. Me emocionei ao pensar e ler isto, porque quando Paulo começa essa carta a Filemão, ele diz assim: Filemão, você é importante no meu ministério. Quem é importante? O que é algo importante para Paulo? Um tremendo de um apóstolo. Creio eu que o maior de todos os apóstolos, depois de Cristo. E ele diz assim: você, Filemão, é importante para mim. E volto a repetir, igreja da Olavo Bilac, você é importante para Deus. Você é importante demais para Jesus. Você é importante demais para todos os trechos que nós lemos neste versículo. Você é importante. Volto a dizer, Paulo cita ele como velho, como cansado, como prisioneiro. Só que, Filemão, você é importante para mim. Não importa como estou, não importa onde eu ando, não importa se preso ou não, você é importante para mim. Esse eu sou importante mostra o quanto Paulo, em todos os trechos, em todas as epístolas, ele cita: vocês estão fazendo um excelente trabalho. Foi assim Timóteo, Tito, Filemão, foi assim em outros trechos em que Paulo fala assim: vocês são importantes. A palavra de Deus mostra o quanto Paulo sempre valorizou as pessoas que o cercavam. Temos feito isso, meus irmãos? Temos valorizado as pessoas que estão próximas da gente? Temos feito com que as pessoas que nos cercam possam ser reconhecidas como pessoas importantes? Olha que Filemão, olha que Paulo a Filemão diz o seguinte assim: você é tão importante que você conseguiu criar uma igreja na sua própria casa. Você transformou, Filemão, algo dentro da sua casa que se tornou uma igreja. E eu, Paulo, louvo a Deus por você, porque você está transformando essa igreja num local de ganhador de almas. Você já pensou nisso? Tua casa, tua igreja, teu trabalho, teus negócios. Podemos receber uma palavra de Paulo dizendo assim: vocês transformaram a sua casa numa igreja, num local
de ganhar almas. Quando vai ser o próximo batismo? Março? Começo de abril. Aí eu posso imaginar Paulo dizendo assim: escuta, Olavo, vamos transformar a igreja da Olavo Bilac num grande rio Jordão, onde nós vamos poder transformar esse grande rio Jordão num celeiro de batizandos. Como isso, pastor? Tem muita gente morrendo sem Jesus. Tem muita gente, próximo a gente, próximo à nossa casa, próximo ao nosso trabalho, que estão morrendo sem Jesus. E eu creio, meus irmãos, do fundo do meu coração, que todos nós, sem exceção, tem condições de ser evangelistas, pregadores, homens e mulheres que possam falar do amor de Deus para as pessoas. É só chegar para elas e dizer: Jesus te ama. Jesus morreu por você. Há uma nova história para a tua vida, se você acreditar que Deus pode mudar a tua história. Quer ver, por exemplo, quantos aqui um dia foram batizados nas águas ali neste batistério? Levante a mão. Pode dizer um glória a Deus que nem... Isso, melhor. Eu fui batizado ali naquele batistério. A maioria das mãos levantadas foram batizados também. Agora, como que nós fomos batizados? Através de um convite. Vai lá na nossa comunidade, vai lá num grupo missionário, vai lá numa sala de aula. Hoje nós começamos a escola bíblica. Que tal aproveitar aulas da escola bíblica para ganhar almas? Para pregar o Evangelho? Para convidar amigos, parentes, irmãos para virem aqui, para ouvir o pregador falar sobre Filemão, sobre Onésimo, uma história bíblica, e a pessoa vai ficar tocado pelo Espírito Santo e vai dizer: pastor Davi, eu quero esse Jesus na minha vida. Por que não num culto de segunda-feira com o Capucci, na terça-feira com a Esther, na quarta-feira conosco aqui, tarde da bênção e culto da noite, na sexta-feira, nas reuniões de grupos missionários, alguém ser convocado, convidado e sentir: puxa, é isso que eu quero para a minha vida. Chega de pessoas morrendo sem Cristo. Chega de bagunças de carnaval atrapalhando a igreja. Chega. Venham pessoas para saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, mas é muito difícil, eles não querem saber de nada. Prega o Evangelho a toda criatura, fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus, comente com eles, com vizinhos, com parentes, com amigos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Estou pregando de um Jesus, estou pregando sobre um Jesus, que eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma modificação de vida e de história. Oh, como foi bom! Em um determinado momento, Paulo mandar uma carta para Filemão e diz assim: Filemão,
É uma bênção a tua casa, hein? Quem era Filemão? Filemão é alguém que conseguiu, através do seu trabalho, da sua dedicação, escutar um dia o apóstolo Paulo, reconhecer o apóstolo Paulo como alguém que estava pregando a palavra, reconheceu Jesus, aceitou Jesus, e o que ele fez? Falou do amor de Deus para as pessoas da sua casa. Enquanto Paulo foi embora, foi para diversos outros lugares para pregar o evangelho, inclusive Roma. O Filemão ficou na sua casa. Ah, a casa é muito pequena, a casa não dá lugar. Ele ficou lá. Fala comigo, na cidade de Colossos. Guarda isso, na cidade de Colossos. Ele ficou lá, parece uma cidade pequena, parece um local pequeno, mas Filemão ficou lá. E depois de algum tempo, Paulo manda uma cartinha para ele. Olha, eu estou feliz, hein? Você aí na tua casa, Filemão, está pregando o evangelho. Você aí na tua casa está falando de Jesus. Você se converteu mesmo. Porque tem gente que parece que não se converteu mesmo. Tem gente que parece que mas não é, né? É crente, mas não é crente. É cristão, mas não é cristão. E Paulo disse assim, puxa vida, Filemão, você se converteu mesmo, tem um culto na tua casa. Se fosse nos dias de hoje, eu podia dizer, você se converteu mesmo. Tem um culto na tua casa, mas tem um culto no grupo missionário, tem um culto na escola bíblica, tem um culto durante a semana, você se converteu mesmo. Pergunto eu, você se converteu mesmo? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho muito tempo para fazer essas coisas, é muito trabalho. A capital de São Paulo não me dá tempo para nada. Como é que eu vou fazer um culto na minha casa, próximo a mim, os meus amigos? Pastor, até tentei, mas choveu tanto aquele dia que parecia que Noé estava passando perto. Eu e você, nós arranjamos muitas vezes desculpas para tudo. Só que Paulo, ele foi muito firme dizendo assim, estou feliz, viu? Você está pregando o evangelho dentro da tua casa. A palavra de Deus fala que Filemão, ele era rico. Era uma pessoa que tinha posses, que ele poderia, talvez, nem se preocupar em pregar o evangelho. Mas ele tinha posses e ele falou, não, eu sou convertido, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu aprendi com o apóstolo Paulo quando Paulo estava aqui, e eu continuo pregando esse evangelho. Eu estou feliz. Ele era tão rico que ele tinha muitos escravos. Filemão tinha muitos escravos, empregados, talvez, nos dias de hoje, mas eram escravos na época. E o que aconteceu com Onésimo? Onésimo era um dos empregados de Filemão. Presta atenção. Era um dos empregados de Filemão. E ele, num determinado momento, roubou as coisas de Filemão. Pegou as coisas que eram de Filemão e
saiu correndo como um ladrão. Na época, aquele que era escravo e roubava alguma coisa do seu patrão, ele, quando pego, ele era imediatamente morto. Porque não podia roubar, não podia fazer o que Onésimo fez. E quando ele iria embora e for pego, ele seria morto. O que aconteceu com Onésimo? Presta atenção. Ele roubou, fugiu e foi parar em Roma. Um ladrão, um escravo, foi pego e foi parar em Roma. Preste atenção. Lá, em Roma, Onésimo escutou a palavra de Deus. Olha só, como Deus faz as coisas. O pregador era o apóstolo Paulo. E ouvindo o apóstolo Paulo pregar, Onésimo disse: eu quero esse Jesus. Eu preciso acertar minha vida. Eu sou ladrão, sou pecador, eu sou uma pessoa que não vale nada. Eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Onésimo. Passado um tempo, Onésimo chega para Paulo e diz assim: Paulo, eu sou ladrão, sou pecador, corro o risco de morte, eu não posso voltar para Colossos, porque o meu ex-patrão vai me matar. Quem que é o teu ex-patrão? Meu ex-patrão é um tal de Filemão. Não acredito, Filemão? Filemão é meu filho na fé. Olha a confusão que podia ser armada ali. Um era filho na fé, o outro era pregador, o outro também era filho na fé. E agora, o que fazer? Paulo, como nos ensina. Pegou uma caneta, um papel, e mandou uma carta para quem? Para Filemão. Filemão, eu sei que você está fazendo um trabalho muito bonito aí em Colossos. Eu sei que você está pregando o evangelho na tua casa. Eu sei que você está pregando Jesus, como você aprendeu. Você demonstrou que você tem Jesus transformando a tua vida a cada dia. Só que eu tenho que te pedir um favor. Olha só o que Paulo falou na carta. Eu podia até mandar você fazer isso que eu vou pedir. Eu tenho autoridade espiritual para mandar você fazer alguma coisa que eu vou pedir. A minha autoridade pastoral sobre sua vida poderia me dar a chance de falar: faça isso, Filemão. Mas eu não vou falar com autoridade. Eu vou falar com amor. Meus irmãos, tem muita gente que tenta agir com autoridade. Mando, faça, quero. Eu quero falar com amor. Então, no amor que eu estou pedindo, receba Onésimo. Ele foi ladrão,
ele aprontou com você. Pela lei, ele até merece a morte. Mas eu estou pedindo no amor, receba Onésimo, como se fosse a mim mesmo. Olha, gente, como se fosse eu mesmo. Recebe Onésimo. Se por acaso ele te roubou muita ou pouca coisa, põe na minha conta. Aleluia. Não cobra dele, não. Põe na minha conta. Que amor é esse, gente? Que amor é esse que Paulo estava ensinando? Põe na minha conta. Não cobre dele. Hoje, ele é útil para mim. E ele será útil para você. Bom, resumindo a história, a palavra mostra que essa carta foi enviada. Filemão recebeu Onésimo, perdoou Onésimo. E Paulo ainda fala assim: prepara um lugar para eu ir dormir qualquer dia aí na tua casa, Filemão. É muito bom estar com você. Eu queria terminar essa mensagem dizendo assim: você tem chance de perdoar? Você tem chance de receber uma carta de Paulo hoje e não rasgar? Você tem convicção do amor que Paulo tinha, que Jesus tinha, que Deus tem, ao ponto de dizer assim: o amor de Deus está acima de qualquer coisa? Você tem condição? Você tem condição de perdoar, de amar e de dizer assim: Paulo, eu preparo uma cama para você descansar aqui, sim. Porque se Onésimo não tivesse esse amor que nem Paulo ensinou, talvez os dois não se encontrariam nunca, por causa de raiva, de ódio, de olhar para trás e falar assim: não, isso eu não posso fazer. Isso é contra os meus princípios. Deus está neste lugar com os braços abertos para dizer assim: você está fazendo um trabalho legal na sua casa para encher de pessoas o batistério? Você tem pregado o Evangelho? Você tem falado do amor de Deus? Você tem o tema deste trecho de hoje sobre o ministério do amor guardado no teu coração? Você tem? Curva sua cabeça, por favor. De nada seremos perfeitos, Senhor, se o Senhor não tomar conta da gente. Nada conseguiremos fazer, Senhor, se a gente não reconhecer a Tua igreja como a casa onde habita Deus, como a casa
de Filemão, que foi aberta para pregar o Evangelho. De nada poderíamos fazer se Paulo não saísse pregando o Evangelho a tantos lugares. De nada conseguiríamos se Paulo não fizesse essa carta e se não lêssemos essa carta e cumpríssemos aquilo que o Pai queria para eles. Por isso, Pai, toca no meu coração sempre. Toca no coração de todos nós. No nome de Jesus. Amém.